Boa tarde a todos, mais um vídeo aqui pro canal dos velhos companheiros e eu sou o Bruno Coradelli. Agora, aproveitando essa época de festa, como eu havia dito no meu último vídeo, eu vou focar mais no verdadeiro significado do Natal. O que significa o Natal? Para que serve o Natal? Qual a importância do Natal? E por que devemos todos comemorar o Natal? Aquelas perguntas de sempre, aquelas frases de sempre. Jesus salvou a nós, Ele é o Verbo encarnado, o Natal deve ser respeitado, mas Jesus não nasceu em dezembro. Todas essas características eu vou falar neste vídeo. Até um ponto muito interessante que as pessoas falam: ah, o Natal tá muito chato, o Natal tá chato, eu não tenho paciência pra comemorar o Natal. Não, meu amigo, não é o Natal que está chato, é você que está chato. O Natal, ele tem uma importância muito grande, deve sim ser comemorado independente de sua religião, inclusive se você não possuir uma religião, porque o significado do Natal é uma herança que transcende o aspecto religioso. Ele não é algo exclusivamente dos dogmas religiosos, ele também tem influências essenciais e eternas dos aspectos morais, éticos, científicos, morais, subjetivos e sociais. O Natal ele transcende um único ponto e se espalha por todas as outras matérias e todos os outros aspectos, influenciando a vida de cada um. Começando esse vídeo, eu quero entrar no ponto de por que o Natal é comemorado em dezembro, sendo que ninguém tem uma data exata de quando Jesus Cristo nasceu. Então, no século IV foi decidido pelos papas que o Natal passaria a ser comemorado em dezembro. Porque o que acontecia nessa época? Era uma grande festa, ocorria naquela época uma grande festa ao Deus Sol, que era um ritual pagão, que também era conhecido como o solstício de inverno. No dia 25 de dezembro, nós possuímos a noite mais longa do ano. Então voltava o Deus Sol, trazendo de volta o poder do Sol contra a noite eterna, que era conhecido como Deus Sol vencedor ou Sol invicto. Então nessa época era comemorado as festividades pagãs do rei Deus Sol. Então, mas o que aconteceu nessa época? Roma se tornou cristã nessa época. A partir de 313 foi quando Constantino se converteu ao cristianismo e logo após isso o imperador Teodoro declarou que a fé cristã seria a base de toda a sociedade romana. Então, por consequência disso, a festa do Deus Sol foi cristianizada. Aquela que era uma grande festa pagã, ela foi tornada uma fé cristã em homenagem a Jesus, porque o que era dito, o Deus Sol não é o Salvador é Jesus Cristo. Então vamos tornar essa data uma homenagem à imagem de Jesus Cristo e não ao Deus Sol. Então foi por isso que a partir do dia 25 de dezembro passou a ser comemorado o Natal. Mas isso é apenas uma explicação da data. Isso não influencia a sua vida tecnicamente em nada. Eu nasci em 17 de novembro, uma pessoa famosa, qualquer pessoa importante nascer numa data, não traz uma importância, sim a importância dessa pessoa e os eventos relacionados a essa data. Então, para entender de que forma o Natal influencia as nossas vidas, eu vou ter que voltar à antiga sociedade antes do Primeiro Testamento. E para isso tem que ter uma noção que aquela sociedade do Antigo Testamento era uma sociedade absolutamente brutal. Era uma época de violência, escravidão, estupros, genocídio assustador. E o que acontecia muito naquela época da antiga sociedade, antes do Antigo Testamento, os sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, que era tudo baseado em uma visão de signos. E com signos não estou me referindo aos signos do zodíaco, eu estou referindo à ideia de significado e significante. Por exemplo, acontecia um tornado. Esse tornado estava ocorrendo porque as forças do mal estavam se projetando pela natureza e nós tínhamos que acalmar a natureza. Como nós acalmaríamos a natureza? Com sacrifícios, dando entregue àquilo que era importante, àquilo que era belo. Quando acontecia uma bela coisa, uma coisa maravilhosa, faziam sacrifício para aquela coisa boa, para que aquilo permanecesse. Então tudo era encarado como uma forma religiosa, de certa forma. Tudo era a representação de dois signos, o signo do bom e o signo do mal.
acontecia alguma coisa terrível, era a natureza que estava se expressando pela maldade que ocorria, ou ela estava furiosa com as pessoas. E quando acontecia alguma coisa boa, aquilo tinha que permanecer sendo bom e tinha que permanecer acontecendo. Mas então o que aconteceu? Apareceu um tal de Moisés com o Antigo Testamento. E o que o Antigo Testamento fazia? Ele separava os signos. Ele já falava, por exemplo, não, meus amigos, um terremoto é só um terremoto, ele é um elemento da natureza. Uma tempestade é apenas uma tempestade. Um mar agitado é simplesmente um mar agitado. Isso não quer dizer que são consequências diretas de ações de nossas pessoas. Não está tudo interligado. Ele faz essa separação dos signos, não deixando bem claro que nem tudo é uma questão de bem e mal. Às vezes tem questões arbitrárias, tem questões naturais, tem coisas que vão além disso. Ele falou, você pode até encarar isso, mas de uma forma mitopoética. Por exemplo, uma coisa mais ilustrativa, algo mais artístico. Você dizer que a noite representa os medos, mas isso é uma questão poética, não real. Até a relação disso com a natureza já estava sendo encarado de forma mais científica, você pode dizer. Olha só, essas figuras antigas, religiosas, que são tão desprezadas pelas pessoas de hoje em dia, têm uma relação científica importantíssima. Antigamente, o diálogo com a natureza era constantemente elaborado através de sacrifícios. Você pode ver isso até em sociedades não tão antigas assim. Tipo, ainda está antes de Cristo, mas você pode ver para as sociedades astecas, os maias, que faziam sacrifícios ao deus Sol, arrancavam o coração do peito das pessoas em um altar de sacrifício. Diversas tribos indígenas até hoje ainda realizam sacrifícios. Isso ainda é uma coisa presente, porque não existe nessas tribos essa questão da separação dos signos. Ainda é tudo completamente interligado à questão de bem e mal. Ainda você tem esses dois extremos e tem as derivações destes dois pontos. Não existe o arbitrário, não existe o natural. E quando aparece o Moisés com os mandamentos, aí começa a fazer aos poucos essa separação científica dos pontos da natureza e das questões humanas. Isso, ainda assim, sacrifícios permaneceram por muito tempo. Você teve até, por exemplo, em Roma, tem o evento da Hecatombe, que foi o sacrifício de 100 bois. Eles pegavam 100 bois, reuniam e sacrificavam esses 100 bois. E vocês não estão entendendo que na Europa, principalmente naquela época, 100 bois não era uma tarefa fácil. Não era tão fácil assim você conseguir 100 bois e realizar um sacrifício. Tem poucos bois. A carne que eles comiam diariamente era de cordeiro. Não é que no Brasil que a gente come carne todos os dias. É uma coisa diferente. Até a ideia das festividades religiosas, não vamos comer carne hoje, dia de não comer carne, é uma ideia de humildade. Porque as carnes bovinas eram para eventos festivos, para grandes festas, para aqueles grandes momentos. E como aquele o dia de não comer carne é um dia de luto, não vamos comer carne de vaca, porque ela representa as festividades, porque ela é uma carne fina, uma carne rara. Por isso quis comer carne de peixe, porque é uma carne mais comum na Europa. Então você fazer um ritual de sacrifício de 100 bois custava uma fortuna para o império na época. Mas isso era uma ideia que a ordem ela vinha através do sacrifício. Até a ideia, tipo, por exemplo, a sociedade está fazendo coisas ruins. As pessoas estão fazendo coisas terríveis. E isso é errado para a ordem, porque nós estamos violando os mandamentos, nós estamos violando as leis. Tá vendo que uma coisa acabou até mesmo sendo distorcida? Porque antigamente era para explicar fenômenos da natureza, depois passou para ser como para compensar, uma compensação dos erros humanos. Como os mandamentos se tornou a lei, tinha ali a tábua de leis a serem seguidas, quando as pessoas começavam a violar essas leis, elas faziam rituais de sacrifício para compensar este erro humano. Então, apesar de ter feito essa divisão científica dos signos, a questão do sacrifício ainda era uma coisa presente. E disso vai até vir a ideia do verbo encarnado, que aí entra Jesus Cristo. Ele surge com a palavra e com o conhecimento para explicar essas coisas. Como é que funcionam esses mandamentos? Como é que as coisas devem ser seguidas? Como que isso vai funcionar na prática? Por exemplo, um exemplo bem básico disso seria os sábados. Que, por exemplo, a ideia é que você não pode fazer nada no sábado. Você não pode trabalhar, você não pode se divertir. O sábado é dia para descansar e ponto. E o primeiro milagre de Jesus Cristo é realizado no sábado, que foi transformar a água em vinho. Isso foi realizado ao sábado.
E você poderia até dizer, mas como você faz isso? Você faz um milagre no sábado. Sábado é o dia de descansar, você não pode fazer isso. Mas aí Jesus explica, o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Você pode descansar no sábado, mas se você quiser trabalhar, se você quiser fazer o bem, você pode fazer. É o seu dia, você faz aquilo que bem entender. Peraí, barulho na rua, gente, rapidinho. Opa, agora sim. Engraçado que eu fui gravar de volta, tocou o telefone e tive que parar de novo. É uma loucura, só para perder a linha de raciocínio mesmo. Então, estava falando sobre o sábado. Até nesse ponto dizia, Jesus Cristo queria dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, ele pode fazer nesse dia aquilo que ele quiser. Você vai me proibir de fazer o bem durante o sábado? Você vai me proibir de fazer um milagre durante o sábado? Isso é tudo uma forma de Jesus de começar a explicar como funcionavam as coisas. Por isso que ele é chamado de o Verbo encarnado, porque ele foi explicando como que as coisas funcionam e devem ser feitas. Aí até nesse ponto a gente entra na questão da cruz, qual é a importância da cruz, porque ela tem um valor tão grande. Porque se você pensa, ela representa a morte de Cristo. O Cristo foi morto ali naquela cruz, porque temos tanta adoração por aquela cruz. Isso tem um significado muito grande, que é a questão do sacrifício. Quando Jesus se entregou na cruz, ele deixou claro, eu estou morrendo pelos seus pecados. Ou seja, vocês não precisam mais estar sacrificando animais, sacrificando seres vivos por causa dos seus pecados. Eu, Filho de Deus, já estou me sacrificando por isso. Vocês não têm mais a necessidade de estar matando para poder compensar os seus erros. Isso já terminou com o meu sacrifício. É a questão dele ter feito isso é para pôr um fim nessa questão de sacrifícios que acontecia constantemente. Que antigamente era para a questão da natureza, que depois passou até para a questão da ordem, tudo isso foi sempre alterando. E Jesus falou, chega disso, eu estou morrendo pelos seus pecados, eu estou dando a minha vida para isso. Então pode parar com essas ações. Você cometeu um erro, confesse o seu erro, vá na confissão, consuma a hóstia, beba do vinho. A hóstia deve ser mastigada, inclusive. Tem esse mito aí que a hóstia não pode ser mastigada, ela deve sim ser mastigada. Disso daí foi para pôr um fim na questão do sacrifício e trazer ordem de volta à sociedade. Eu estou me redimindo os seus pecados com a minha vida. Isso colocou um fim do sacrifício dos seres vivos em nome para uma forma de compensação pelos seus erros, pois esses erros já foram compensados com o sacrifício de Cristo. Até disso surge, mas hoje existe a ciência já conseguiria explicar que não há necessidade disso, que a natureza já age de forma independente disso. Então, mas a ideia disso teve um princípio, e o princípio foi ali que surgiu a ideia da separação dos signos. Se você não tivesse tido esse primeiro ponto de uma forma tão importante e tão impactante como foi, até hoje a gente poderia ter uma noção de que as tempestades ocorrem devido a uma fúria na natureza com seres pecadores. Ou é uma forma da natureza de nos punir devido aos nossos erros. As coisas boas acontecem porque estamos fazendo boas ações, a natureza está completamente interligada a uma vontade do bem e do mal. Até hoje essas questões poderiam estar envolvidas até hoje. E pior ainda, se isso estivesse assim até hoje, os sacrifícios para acalmar essas fúrias ainda estariam sendo feitas. Como inclusive são feitos em diversas tribos. Então o ponto principal é que com a chegada de Moisés e de Cristo, isso foi colocado um fim. E disso permanece até hoje. É uma importância moral e científica duradoura, eterna. Até, por exemplo, a bondade, a ideia de bondade, ela segue um padrão de moralidade objetiva. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. A ideia de fazer o bem, de ajudar as pessoas, do que é o bem, ela também tem uma origem. Tudo tem um primeiro ponto. As pessoas não desenvolveram do nada o que é o bom. Não surgiu na cabeça de um indivíduo do nada que é errado roubar, que é errado matar. Tudo isso tem uma origem e vem diretamente da religião. É por isso que a gente fala moralidade judaico-cristã. Porque a nossa ideia de certo e errado, ela tem uma origem no cristianismo.
você consegue ver diferenças em outras religiões, que tem pontos parecidos, tem pontos semelhantes, mas elas têm um ponto primeiro. Isso é a importância do Natal. Se você não está sacrificando ninguém para acalmar o Deus Sol, ou sendo sacrificado, ou tem pessoas te agredindo todos os dias porque estão com vontade, então você deve sim comemorar o Natal, porque ele representa todos estes pontos que permanecem em nossa sociedade até hoje. Então você tem sim que honrar o Natal, independente de sua religião, porque estes pontos transcendem o aspecto religioso. Eles vão para o aspecto científico, que foi a separação dos signos, a compreensão da natureza, foi para o aspecto moral, que é o aspecto de bondade, da vida, que é a questão de sacrifícios terem chegado a um fim, e tudo isso tem um ponto, e tudo isso é permanente dentro de uma moralidade, de uma herança histórica duradoura, que é o Natal. Por isso, sim, você deve comemorar ele. Eu tive, por exemplo, alunos que falavam, não sou cristão, não devo absolutamente nada ao cristianismo. Mas você não entende que o que lhe garante a ideia de ninguém te espancar, de ninguém fazer coisas horríveis com você, você poder estar ali em paz, estudando, toda essa noção de respeito que as pessoas têm com você, a sua ideia de poder se expressar livremente, tudo isso tem um ponto, tudo isso tem uma origem. E se você nega essa origem, se você nega essa moralidade objetiva, você nega todos esses direitos que você tem, que é o seu direito à vida. Então você deve sim muito ao cristianismo, que é a moralidade judaico-cristã. Independente de você acreditar nela ou não, ela está aí protegendo você. Ela lhe garante esses direitos que nós temos. É até um ponto muito importante, que até aconteceu nos Estados Unidos, que o Trump confia nisso, que ele fala, não, vamos lá falar Merry Christmas, vamos falar Happy Holidays, porque o Merry Christmas ele pode ofender os muçulmanos, pode ofender os ateus, até, por exemplo, que queriam tirar aquela cruz que havia no Tribunal Brasileiro. As pessoas não entendem que o cristianismo ele possui uma importância essencial até para a existência do Estado laico. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. De novo, a ignorância das pessoas tem em compreender o ponto primeiro. De onde surgiu o Estado laico? Quem criou o Estado laico? As pessoas que mais gritam o Estado laico são aquelas pessoas que de fato não compreendem de onde ele veio. Não sei se fizeram essa pergunta. Quem criou o Estado laico? Então, isso não é eu que estou dizendo. Eu falei isso já em um outro vídeo, acredito, vídeo antigo desse canal. Que o Estado laico ele começou com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Quem está dizendo isso não sou eu, são diversos pesquisadores e historiadores sérios. Por quê? Como surgiu isso? Quando perguntaram a Jesus se ele era um revolucionário, se ele estava ali para agitar as coisas, e foram cobrar dele os impostos, e estavam naquela dúvida se ele ia pagar os impostos ou não. Que tipo, você está acima da realidade, mas por que você se sujeita ao imperador? Ele pegou uma moeda que estava na boca de um peixe, se eu não me engano, uma moeda imunda, e ele entregou e falou: a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo. O meu reino não é deste mundo. O que ele fez quando ele disse isso? Uma separação de Estado e religião. Nessa frase dele, ficou claro, o Estado não se envolve com as questões que transcendem o temporal. O Estado não se mete nessas questões objetivas religiosas. Ou seja, ao fazer isso, ficou claro que a pessoa deve ter a sua religião independente do interesse do Estado. Ou seja, com isso todas as religiões são asseguradas. O Estado não pode proibir as suas religiões, contanto que elas respeitem a lei, obviamente. O ponto disso é que quando você nega a importância de Cristo, você nega Jesus e toda a existência dele, você nega a criação do Estado laico. Inclusive, a ideia do Estado laico é a proteção religiosa. Todas as religiões estão protegidas, todas elas podem ser praticadas. Então você deve respeitar as figuras religiosas e não utilizar a força do Estado para denegri-la. Até, por exemplo, uma perca muito triste que ocorre hoje, que conforme as pessoas vão ignorando cada vez mais a imagem da importância das figuras religiosas, seja Jesus, seja os santos, seja Nossa Senhora. Todo mundo sabe aqui que eu sou católico, não estou aqui para menosprezar nenhuma religião. Fui agnóstico por muito tempo, inclusive.
Mas o ponto é que essas figuras religiosas, ela têm uma importância de inspiração. Elas servem para inspirar as pessoas a fazer o bem, a ir além de si mesmas. São pessoas, os santos e as grandes figuras religiosas são pessoas que se dedicaram toda a sua vida a fazer o bem, a ir além, a visar aquilo que é eterno. Eles dedicaram sua vida para isso. E a imagem dessas pessoas serve para nos motivar e nos direcionar a fazer o mesmo, para nos inspirar a fazer aquilo que é bom. Hoje você vê como ídolo das pessoas, pessoas completamente vazias, atores viciados em drogas, pessoas completamente fúteis. E você tem, por exemplo, para as garotas, a figura de Maria, que, para quem não sabe, ela ficou grávida entre 12 e 15 anos, porque era a idade que ela estava prometida. E a idade de essa época, a idade que a mulher ficava prometida a um homem era entre 12 e 15 anos, e foi quando ela ficou grávida de Jesus. Então ela era uma menina, enquanto estava grávida de Jesus Cristo. E não só isso, ela ficou grávida, virgem, e ninguém, ela era julgada por ter traído o marido, todo esse tipo de coisa. Uma menina passando por tudo isso, ela conseguiu superar e teve uma santidade inalcançável, inacreditável. E essas pessoas, tipo o Santo Padre Pio, o Santo Papa Pio, o Santo Nicolau, que eu falei em outros vídeos, são pessoas que fizeram atos tão bons e tão belos que aquilo inspira as pessoas a praticar o bem também. Até se a pessoa nega a santidade dessas pessoas devido à sua escolha religiosa, não estou aqui para questionar isso, mas os bons atos deles em vida nunca devem ser esquecidos e nunca devem ser menosprezados, porque menosprezar o bem é menosprezar aquilo que mantém a nossa sociedade como tal. Até uma coisa, já que estamos no Natal, como eu disse, você deve comemorar o Natal. Só pelo fato de você não correr o risco de ser sacrificado em nome de um Deus Sol, ou um Deus Lua, ou seja, o que for, ou fazer parte de alguma sociedade barbárie, você já deve comemorar o Natal. Mas se você quer, por exemplo, passar o Natal em casa, alguma coisa mais caseira, quer assistir algum filme, tem obras de Natal muito boas. Eu recomendo sempre It's a Wonderful Life, do Jimmy Stewart. Acho que é do Franz Capra esse filme. É um filme maravilhoso. Assistam esse filme, é uma obra de arte. Gosto muito, muito desse filme mesmo. Tem até o Christmas Carol, que é uma história muito interessante, bem no mito poético, que eu acho que as pessoas já conhecem. As pessoas devem ter visto aquela animação antiga do Mickey com o Tio Patinhas, que aparece os fantasmas do passado, do presente, do futuro, que mostra, tipo, que é um cara que odiava o Natal, e mostra pra ele como é que era o passado dele, como é que é o presente, como vai ser o futuro, e faz ele reconhecer a importância do Natal, que é fazer o bem, praticar o bem, desse sacrifício de você pelas pessoas. Tudo isso está muito bem demonstrado nesse filme. Tem o filme e tem uma animação também. São todos muito bons. O Grinch, não estou me referindo ao filme do Jim Carrey. Eu me refiro à obra original do Dr. Seuss. É muito bom. E, deixa eu ver, Christmas Story. O original é um bom filme. Temos boas obras de Natal, filmes interessantes, temos livros interessantes também. Aproveita, são épocas de festa, são épocas de alegria. Estejam perto de sua família, comemore aquilo que nós temos. Se você tem alguma coisa na sua vida que lhe incomoda ou que lhe perturbe, não perca tempo reclamando, e sim, aproveite o tempo livre que você tem para consertar estes problemas. E assim, poder ter orgulho daquilo que você é. Você tem a possibilidade de fazer isso. Todos os nossos pontos fracos, seja a nossa vaidade, a nossa gula, a nossa preguiça, todos os nossos pecados capitais, nós temos características em nossos corpos que combatem a isso. Para a preguiça temos disposição, para a avareza temos humildade. Nós temos pontos positivos em nós que conseguem contrabalancear as nossas falhas. E com isso nós conseguimos ir além. Eu acho que é isso que eu tive para dizer por esse vídeo. Acho que já ficou um vídeo até que relativamente longo, não tão longo quanto outros que já apareceram nesse canal. Mas a história do Natal é uma história muito importante. Agora é uma época muito bonita também. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo também, especialmente as pessoas desse canal, que são grandes amigos já. E também às pessoas que tornaram esse canal possível, todos eles, sem exceção. Um Feliz Natal aos irmãos de batalha aqui do YouTube, Bernardo Kister, Terça Livre, Nando Moura, galera muito competente, outras pessoas como Ana Campagnolo, nosso professor, nosso grande mestre Olavo de Carvalho, as nossas famílias e nossos amigos.
É isso que eu tinha para dizer desse vídeo. Obrigado a todos, um Feliz Natal e até mais. Tchau, tchau.